O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Nossa Senhora Rainha. E esta celebração, ela se encontra 8 dias depois do dia de Nossa Senhora da Assunção. Isto é, na 8ª de Nossa Senhora da Assunção, que é tradicionalmente celebrado no dia 15 de agosto. Então, na 8ª, nós celebramos este outro mistério intimamente ligado àquele. Isto é, a Virgem Maria, que é elevada aos céus em corpo e alma, ela é coroada rainha do céu e da terra, rainha de todas as criaturas, visíveis e invisíveis. Na própria proclamação dogmática, no próprio documento, melhor dizendo, que acompanhou a proclamação dogmática, né? O documento, a Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, que acompanhou a proclamação dogmática do dia 1º de novembro de 1950, nós iremos encontrar esta afirmação. O padre está cego, vai ter que colocar os óculos, que cada dia é pior. Vamos lá. Nas homilias e orações para o povo na festa da Assunção da Mãe de Deus, santos padres e grandes doutores dela falaram como de uma festa já conhecida e aceita, a festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus, que é coroada. Pois bem, e o que esta festa tem em vista? Então diz o Papa Pio XII, não apenas que o corpo morto da Santa Virgem Maria não sofrera a corrupção. Então aqui diz o Papa Pio XII, não apenas que a Virgem Maria, que morreu, o seu corpo não apodreceu, ele não apodreceu, mas não apenas que o corpo morto da Santa Virgem Maria não sofrera a corrupção, mas ainda o triunfo que ela alcançou sobre a morte e sua celeste glorificação, a exemplo de seu unigênito Jesus Cristo. Então, a sua celeste glorificação. A Virgem Maria, que é
elevada em corpo e alma, o seu corpo que não conhece a corrupção, ele, assim como o corpo de Jesus não conheceu a corrupção, o corpo da Virgem Maria também não conheceu a corrupção. E, uma vez assunta, elevada aos céus, ela é coroada rainha. E aqui, meus irmãos, eu aproveito a ocasião para falar a respeito deste ponto que talvez de imediato nos cause um certo desconforto, porque depois da minha homilia, por ocasião da solenidade, da Assunção de Nossa Senhora, choveram perguntas no meu WhatsApp particular, de pessoas perguntando: mas padre, mas Nossa Senhora morreu? Porque eu achava que ela apenas tinha dormido, daí vem a chamada festa Dormitio Mariae, ela tinha dormido e tinha sido elevada aos céus sem conhecer a morte, já que a morte é a consequência do pecado, e a Virgem Maria não tem pecado. E é verdade, a Virgem Maria, ela é a Imaculada, ela não tem pecado, ela nunca teve pecado, ela nunca foi tocada, maculada pelo pecado, ela é a Imaculada. Então, as pessoas perguntaram, então vale a pena enfatizar aqui que é o ensinamento mais tradicional na igreja é este, que a Virgem Maria, que não teve pecado, que não foi manchada pelo pecado, mas aprouve a Deus unir a Santíssima Virgem ao seu Santíssimo, ao seu Divino Filho, de modo que, da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, ela que em tudo foi unida ao seu Filho, também morreu e ressuscitou. Vai continuar aqui o Papa Pio XII, citando São João Damasceno, um padre da igreja, século VII. E aqui, citando apenas algum, existem várias citações de vários padres da igreja e de doutores da igreja. Então diz São João Damasceno. São João Damasceno, citando Pio XII, ou melhor, Pio XII citando São João Damasceno. Entre todos, o mais notável pregoeiro desta verdade da tradição, comparando a Assunção em corpo e alma da Mãe de Deus com seus outros dons e privilégios, declarou com vigorosa eloquência: convinha que aquela que guardara ilesa a virgindade no parto, conservasse seu corpo, mesmo depois da morte, imune de toda a corrupção. Então, era conveniente que ela, mesmo passando pela morte, o seu corpo não se corrompesse. Por quê? Porque o corpo do seu filho também não se corrompeu, e o corpo de Jesus foi formado das entranhas do corpo da Virgem Maria. Então existe esta profunda ligação. Então, meus irmãos, quando nós falamos então que a Virgem Maria, ela passou pela morte, o seu corpo não conheceu a corrupção, nós estamos falando que é mais um aspecto desta unidade do corpo da Virgem Maria com o corpo do seu filho, da Virgem Maria com o seu filho. Essa unidade, da mesma maneira que ele morreu e ressuscitou, a Virgem Maria também morreu e ressuscitou. Aí, algumas pessoas dizem: mas padre, mas e aquela festa antiquíssima na igreja e tão forte no Oriente, da dormição de Nossa Senhora? Mas, meus santos, a festa da dormição de Nossa Senhora é exatamente isso, é a festa da morte de Nossa Senhora e que ressuscita. Que se nós pegarmos os ícones antigos, nós iremos ver o corpo da Virgem Maria, simbolizado naquela pintura,
e a alminha de Nossa Senhora nos braços de Jesus, para significar a separação da alma e do corpo, a morte. E sem falar que o termo dormição, dormir, significa a morte. Daí vem o nome cemitério. Cemitério significa dormitório, onde os corpos dormem, não as almas. Nós não somos protestantes, nós não dizemos que os mortos dormem esperando a ressurreição final. Nós falamos que os corpos como que dormem, daí vem o nome cemitério. Os pagãos não chamavam o local onde os corpos são enterrados de cemitério, mas de necrópole, a cidade dos mortos. Os cristãos chamavam de dormitório, porque um dia aqueles corpos seriam como que acordados, nós iríamos receber novamente os nossos corpos. Isso nós iremos encontrar em vários padres da igreja, em vários doutores da igreja. Talvez o mais célebre seja Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele fala, a respeito da morte de Nossa Senhora e de sua posterior glorificação, coroação no céu. E ele diz, Santo Afonso, naquele livro Glórias de Maria, ele vai dizer: neste dia, a igreja nos propõe a celebração de duas realidades em honra de Maria: seu feliz trânsito desta terra, isto é, a sua morte, e a sua gloriosa assunção aos céus. E ele vai dizer: mas a morte não é a pena do pecado? Ele diz: entretanto, querendo Deus que Maria fosse bem semelhante a Jesus, convinha que morresse a mãe, como tinha morrido também o filho. Então, é um ensinamento comum, talvez com o qual nós não estejamos um pouco acostumados, mas isso sempre esteve largamente presente entre os padres da igreja, na igreja orante, no ensinamento dos doutores da igreja. E aí vem Santo Afonso, que vai dizer, vai falar, porque a morte de Nossa Senhora foi a morte mais doce e feliz. Porque ele diz que o que torna a morte, a nossa morte, amarga, são três coisas: o apego à terra, o remorso dos pecados e a incerteza da salvação. Ele diz, e a Virgem Maria não tinha nada disso. Ela não era apegada a nada e a ninguém. Ela era toda de Deus. Então ela não tinha apego à terra. O que nos faz sofrer com a ideia da morte é: eu vou deixar os meus filhos, eu vou deixar as pessoas amigas, eu vou deixar tudo aquilo que eu construí. Então eu sou apegado à vida. A Virgem Maria não era apegada a nada. Ela era toda de Deus. A Virgem Maria não tinha o remorso dos pecados, porque ela não tinha pecado. Nós, quando percebemos a morte nos avizinhar, nós começamos a colocar as barbas de molho e pensar: será que eu estou preparado mesmo? Será que eu estou combatendo o bom combate? Será que eu estou fazendo a minha corrida e guardando a fé? Estou preparado para receber a coroa da glória? Ou eu estou brincando de ser católico? Ou estou brincando com a minha fé? A Virgem Maria não tinha este remorso, não tinha este medo, porque ela se sabia preparada para entrar nas moradas eternas. E a terceira realidade que, segundo Santo Afonso, que torna a morte amarga, e que a Virgem Maria isso não teve, por isso a sua morte foi doce, é a incerteza, a dúvida, mesmo que leve, que pode passar pelos nossos corações. E se eu morrer e não tiver nada depois? E se depois de tudo isso houver apenas o nada? Pois bem, a Virgem Maria não tinha dúvida da existência do céu e da verdade das palavras do seu filho,
a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, essas realidades tornaram, então, a morte da Virgem Maria doce, alegre, feliz, desejável até, porque ela sabia que morrer era partir para estar com o seu filho e era o que ela mais queria neste mundo. Pois bem, meus irmãos, nós hoje então estamos concluindo esse mistério que nós começamos a contemplar desde a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, com este mistério hoje celebrado da Virgem Maria à direita de Deus. No Evangelho de hoje nós ouvimos, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então Jesus sentado no trono e a Virgem Maria à sua direita. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. É Nossa Senhora, é a mulher coroada com 12 estrelas, a mulher do Apocalipse. E a nossa mãe coroada é fonte de graças para nós. Na festa de hoje, a leitura que nos é oferecida na liturgia das horas, uma homilia de Santo Amadeu, bispo de Lausana. Ele diz assim: e ela, assentada no mais alto cume das virtudes, repleta do oceano dos carismas divinos, do abismo das graças, ultrapassando a todos, derrama largas torrentes ao povo fiel e sedento. Isto é, ela tem muitas graças para nos oferecer a todos. Ela está sentada à direita de Deus. Ela é a onipotência suplicante. Ela é a mãe de Deus e a nossa mãe. E ela é rainha. E nós podemos tudo alcançar se a ela recorrermos. Claro, tudo aquilo que pedirmos e que for conveniente para a nossa salvação. Então vamos lá hoje, neste dia, peçamos a Nossa Senhora aquelas graças que ela teve em abundância e que a prepararam para o seu encontro definitivo com Deus, o desapego deste mundo. Que nós também tenhamos o nosso coração voltado para as realidades do céu. E, meus santos, nunca será demais pedir isso, porque infelizmente aqui e ali o apego morde a nossa alma. Aqui e ali nós nos apegamos demasiadamente, desordenadamente a algumas coisas lícitas, talvez, lícitas às vezes, mas quando você se apega por demais a uma vontade sua, repito, mesmo que seja lícita, Deus deixa de ser Deus, Senhor, no seu coração, porque naquele ponto a sua vontade impera. Então pedir a Nossa Senhora, hoje, nessa festa, em que ela é coroada, e ela que é abundante de graça, que ela derrame sobre nós esta graça de um total desapego, para que nós queiramos em tudo a vontade de Deus. Ele quer enviar cruzes. Esta é a tua vontade, Senhor. Assim seja. O Senhor está permitindo provações na minha vida. Esta, Senhor, é a tua vontade. E a tua vontade é sempre a melhor, mesmo que eu não a veja como tal. Assim seja, Senhor. Eu amo, eu beijo a tua vontade. Tu queres este caminho, este vale de lágrimas para mim, Senhor. Dá-me, Senhor, aceitação. Dá-me, Senhor, docilidade à tua vontade. Eu aceito, Senhor, e aceito não como um escravo que aceita a vontade do seu Senhor com medo de levar uma chicotada. Eu aceito amorosamente, porque embora eu não veja por causa das minhas limitações, eu creio na bondade da tua vontade. Seja feita, Senhor, a vossa vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Então esse desapego, pedi hoje a Nossa Senhora Rainha que ela derrame no seu coração, no coração dos seus filhos, no coração das pessoas por quem você reza,
a graça de uma libertação gradativa e contínua de todos os pecados veniais, um rompimento completo, total, com os pecados mortais, para que você esteja cada vez mais preparado para, no momento em que você for chamado, você poder partir para estar com Cristo, desapegado, inclusive, dos seus pecados, que não haja remorso na sua alma, de modo que, para isso, que você faça penitência pelos pecados já cometidos, que não só vão purificar você, vão purgar a sua alma dos pecados, das penas dos pecados cometidos, como vão fortificar a sua alma para não cair em outros pecados novamente. Então, pedir a Nossa Senhora esta graça e, enfim, pedir a Nossa Senhora uma fé firme, uma fé forte, uma fé que não caiba dúvida da existência do céu, das moradas eternas, pelas quais vale a pena labutar. Moradas estas pelas quais vale a pena se sacrificar. Moradas estas pelas quais vale a pena tudo perder, porque eu sei que eu estou fazendo um grande negócio, porque eu estou ganhando tudo, e o que eu estou perdendo é nada, comparado ao tudo que eu estou ganhando. O que eu estou perdendo é como esterco, como disse São Paulo. Quando estas realidades estão firmes e fortes no nosso coração, nós caminhamos nesta vida com a maior desenvoltura e caminhando para o céu. Então peçamos a Nossa Senhora, vai dizer aqui, e vou terminando na festa de hoje, Santo Amadeu, ele diz assim, que a Virgem Maria, ela concede saúde aos corpos e às almas, e que ele pergunta, quem jamais partiu de junto dela doente ou triste, ignorante dos mistérios celestes? Isto é, quando nós apresentamos a ela as nossas doenças, as nossas mazelas, as nossas debilidades, ela nos cura como mãe, mas nós precisamos a ela recorrer. Então apresentemos, meus santos, os nossos corações doentes e peçamos, minha mãe, minha rainha, mãe de misericórdia, não é assim que nós rezamos na Salve Rainha, mãe de misericórdia, curai o meu coração, tão doente, tão apegado a tantas coisas, tão incrédulo, tão débil, tão inconstante, vacilante, tão tíbio, tão frouxo. Concede-me, mãe, um coração forte, um coração determinado a amar o teu filho como o teu, um coração como o coração do teu filho, numa total e completa obediência, obediência a Deus. Concede-me, mãe, esta graça tão grande que eu não mereço, mas confiando na tua misericórdia, eu peço. Quem dela se aproximou, quem não voltou para casa, contente e jubiloso, tendo alcançado de Maria, a mãe do Senhor, aquilo que queria. Olha aqui, repito, quem não voltou para casa contente e jubiloso, por ter alcançado de Maria, a mãe do Senhor, aquilo que pedira. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, neste dia em que nós celebramos a sua coroação, ela é a nossa rainha, ela é a rainha do nosso coração, ela é a rainha da nossa vida. Peçamos a Nossa Senhora um coração semelhante ao dela, que em tudo ame a vontade de Deus e esteja sempre disposto a fazer com amor a vontade de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.